E não é só depois, não é só no dia seguinte, né? Às vezes no próprio momento em que você tá tendo prazer, ali já tem sofrimento. Eu tenho um exemplo muito recente, que o Pedro comprou um queijo vegano de castanha, gente, defumado. Que delícia, que delícia. E eu lembro que eu peguei uma batatinha, coloquei aquilo, comi e eu sofri muito. Eu falei, gente, eu preciso comer tudo. Eu preciso. Não é uma maneira de expressão. Estamos começando mais um episódio do podcast do Videogame Cósmico e hoje vamos falar sobre simplificar a vida. É interessante a gente fazer isso? Se sim, por que seria interessante? Eu sou o Pedro Renato, sempre presente aqui no podcast e hoje temos a companhia da minha parceira aqui no Videogame Cósmico, a Daphne Ramos. Olá, Daphne. Olá, é muito bom esse tema. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no podcast de hoje. E bora! Bora! Bom, o primeiro ponto que eu pensei em trazer é que eu tô longe de estar com a minha vida simplificada. Essa é uma meta. Então, estamos todos juntos nessa meta. A gente vai se enredando em um monte de coisa e acaba deixando a vida muito complexa, complicada. E por que isso é ruim? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar a falar disso, porque, na verdade, as pessoas, assim, no geral, né, a gente tem muito essa ideia de que quanto mais a gente alcançar, quanto mais coisas a gente conquistar, quanto mais amigos a gente tiver, mais coisas a gente fizer, mais rica vai estar a nossa vida, né? Como se isso fosse realmente uma coisa desejável. Então, eu sinto que esse tema desse podcast de hoje, né, desse episódio, ele é muito contraintuitivo, né? Exato. Até tem a galera do minimalismo. Sim. Então, assim, vou morar num container. Ah, E aí, na minha casa não vai ter nada. Sei lá, vai ter uma janela sim. e pronto. Então tem isso também, né? Não é exatamente isso, mas é um pouco essa vibe. Acho que tem um pouco dessa vibe porque a galera quer descomplicar, né? Quer simplificar a parada. Sim, e acho que nesse movimento minimalista tem muita gente que está procurando também sair dessa onda de consumismo exagerado, de ser um pouco mais sustentável para o planeta também, né? Que é maravilhoso e necessário. Sim. Mas aqui a gente está falando de simplificar a vida não só com as coisas que a gente tem, mas também simplificar a vida de uma forma mais generalizada, né? Simplificar no sentido de ir na contramão desse acúmulo de relações, de hobbies, de pessoas, de experiências, de viagens. De tudo. Basicamente fazer menos coisas. É, O que parece estranho. A gente falando assim fica uma coisa meio solta, estranha. Beleza, vou diminuir as coisas que eu faço. Pra quê? O que eu vou fazer? Vou ficar olhando pro teto? Aí é que tá o ponto. A simplificação da vida que a gente está propondo e que os mestres budistas, na verdade, propõem, a gente está aqui repassando essa informação, é a simplificação da vida para a gente praticar mais. tanto com o objetivo de ter mais tempo para praticar, quanto com o objetivo de ter a cabeça mais livre de tantas demandas assim, que impede a gente de praticar no sentido mais básico da palavra, que é a praticar a ação que a gente estiver fazendo ali no momento presente, de estar completamente onde a gente está. Porque esse monte de demanda, esse monte de gente pedindo algo da gente e objetos pedindo que a gente cuide deles, fazem com que a nossa cabeça fique Cheia, é, completamente abarrotada de coisas. a gente não tá falando nenhuma novidade aqui, né? Mas é isso, esse é um bom ponto. Eu nem estava pensando nesse sentido, mas é perfeito. Eu estava pensando mais no sentido de tempo. Realmente a gente abdica de fazer coisas. No meu caso, por exemplo, vou trazer um exemplo real aqui. Eu tenho um grande apego por futebol e rolês variados, dates. O Renato é rolezeiro aqui.
Então, eu gosto muito. La Noche me encanta, né? Tem esse meme aí de algum jogador falando isso. Então, eu gosto de sair, gosto muito de futebol e eu me envolvo nessas coisas. E isso gera todo um enredamento kármico para mim. Então tem um monte de relação que eu faço nos meus rolês, nos dates, obviamente, mas também no futebol. Eu organizo meu time e aí tem toda uma disputa de egos e a disputa com os outros times e E treinador, e quadra, e camisa, e número de camisa. e o campeonato que tá chegando. Eu falei disso no outro episódio. Então, além do tempo que eu dedico para essas coisas, que já é um grande prejuízo para minha prática, porque eu vou jogar bola, ou eu saio à noite. Isso vão horas que simplesmente vão embora em atividades comuns do mundo que não conduzem à felicidade. O rolê especificamente, o rolê noturno, prejudica completamente o outro dia, mesmo que eu não beba e eu não estou bebendo. Ainda assim, quando o sono fica bagunçado, o outro dia fica meio estranho, inclusive para praticar. Mas além desse tempo todo, tem essa questão que a Daphne colocou, do conteúdo mental. Não é só na hora que eu tô no futebol, não é só na hora que eu tô no rolê. É o resto do tempo em que eu fico maquinando na cabeça os acontecimentos passados e planejando os futuros, lá em relação ao time de futebol ou em relação aos rolês, aos meus crushes, quem que eu vou chamar, sair com tal pessoa, com quem que eu vou sair esse fim de semana. Então você fica e mandando mensagenzinha, mandando foguinho nos stories, Manutenção da relação. a manutenção. Então é um grande fluxo de tempo e energia que vai para essas coisas que basicamente nos mantém presos no samsara e nos impedem de fazer a prática, a meditação, o estudo dos ensinamentos que conduz ao nirvana, à liberação do samsara. Eu acho que é interessante agora a gente pegar um exemplo para ilustrar um pouquinho esse processo pro pessoal aí de casa. Então, por exemplo, eu quero um carro, pelos motivos que forem. Então, eu vou lá, primeiro tem a demanda de conseguir o dinheiro pro carro. Uma boa demanda, porque carro tá caro, tá muito caro. Então, eu comprei esse carro, e aí eu preciso de um seguro pro carro. E aí eu preciso achar um estacionamento para deixar o carro. E quando eu uso o carro, eu preciso, enfim, fazer a manutenção do carro, eu preciso de gasolina para esse carro, eu preciso me preocupar com onde eu estaciono o carro, com uma série de coisas que vão virando demandas, demandas mentais e demandas de tempo mesmo, para eu me dedicar àquela coisa. E a gente tem um apego ao que aquele objeto significa pra gente, Ou aquela relação. ou aquela relação, o que que ela dá pra gente, o que que ela confere pra gente, assim, sabe? Tipo, o carro é um símbolo de que, olha, consegui, agora eu sou adulta, nossa. Eu dirijo um carro, eu tenho um carro, eu consegui, eu conquistei, é uma conquista, né? O crush também entra nisso, né? E o futebol também. E o futebol também. Então, a gente cria uma relação de apego com tudo isso que eu gosto de imaginar que é como se fosse um fiozinho de energia que liga a gente a várias coisas diferentes, coisas que não existem, coisas que a gente inventou na nossa cabeça, símbolos. Então, a nossa energia, de certa forma, está sempre correndo para fora da gente. É como se fosse uma porta aberta que deixa escoando essa energia, esse tubinho que está conectado na gente o tempo todo. E eu tenho que ficar preocupada com isso, não posso esquecer isso. Senão, o meu carro vai ser roubado, senão ele vai quebrar, senão o meu crush vai deixar de gostar de mim. E desde as coisas mais básicas, assim, né? Tipo filhos, imagina a quantidade de demandas. Um monte de gente tem filho. E é uma loucura, assim, para manter tudo isso. A gente aqui é pai de pet, e já é uma grande demanda. Eu pensei no rato agora, quando eu falei de filhos. O rato é o nosso cachorrinho, é um dos nossos. A gente é ex, mas a gente tem os cachorros juntos, né? A galera zoa pai de pet, mas, pô, tem que levar no médico, tem que comprar a comidinha que eles gostam, tem que limpar o cocô, sabe? Tem que dar remédio, no caso das nossas, que são velhinhas. Tem que fazer carinho, sabe? Passear com elas, tem toda uma demanda.
Filhos humanos, ainda mais, com certeza. Não estamos dizendo que não. Mas é isso. São tarefas que a gente vai acumulando, beleza? Filhos, cachorros. A gente não está propondo que as pessoas não tenham filhos nem cachorros. Cada um faz o que bem entender. Agora, tem coisas que são opcionais, né? Tipo assim, agora eu vou fazer o meu mestrado. Será que é uma boa ideia fazer um mestrado? E aqui eu não quero ser aqueles coaches anti-formação universitária, pelo amor de Deus, não me confundam. Agora, dentro da lógica budista, da lógica que olha para a liberação do samsara, você ficar estudando uma coisa comum do mundo, em vez de praticar, pode não ser muito interessante. Claro, você pode ter uma motivação altruísta, você está fazendo mestrado em medicina porque você quer atender no SUS, você quer ajudar as pessoas a ficarem bem, pô, isso é maravilhoso. Agora, se você fizer mestrado e especialização para você fazer cirurgia plástica pode também ser útil, né, para quem sofre algum tipo de acidente e tal, mas em geral tem toda a indústria da beleza e a coisa da estética, e aí os cirurgiões plásticos ganham maior dinheiro, porque as pessoas querem, sei lá, deixar o nariz mais arrebitado, ou fazer harmonização facial. Isso é uma grande doideira, né? Enfim, as atividades comuns do mundo, elas vão nos enredando. E é isso, a gente não tá falando para as pessoas deixarem de ter filhos e se isolarem numa caverna e não falarem mais com ninguém para simplificar ao máximo a vida. Embora esse seja um caminho que algumas pessoas escolham para poderem se dedicar à prática. Eu acho que a ideia aqui é a gente ir na contramão dessa obrigatoriedade da gente ter mais, sempre mais. Como se fosse uma escadinha que a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre conseguindo mais, conquistando mais. Porque isso é enlouquecedor mesmo. E aí a gente tem que voltar no básico, porque uma objeção que muita gente faz para esse papo, e certamente alguém que está ouvindo tá com essa objeção na cabeça agora, é a objeção assim, pô, mas isso é a vida, sabe? É verdade. Eu acho que pode ser legal a gente falar do Sansara, né? Explicar por que é tão ruim assim conquistar as coisas. Exato, esse é o ponto. Porque a gente tem essa ilusão de que as coisas que a gente gosta vão nos levar à felicidade. E aí, o budismo, ele não é uma religião revelada, não tem os mandamentos budistas. O Buda desceu e falou, galera, é isso aqui, sigam ou vocês vão se fuder. Não. O budismo é uma abordagem com uma franqueza assim total, uma honestidade na análise da vida e da existência e na análise do que conduz à felicidade, né? Então o Buda não propõe assim uma regra que você tem que seguir e tal. Ele propõe que você investigue. Ele fala assim, não acredite em mim, investiga aí também. Então a gente deveria investigar assim. Será que as coisas que a gente gosta de fazer conduzem à felicidade? Essa é uma boa proposta, assim, da gente parar e pensar. Eu quis isso. Eu achei que era uma coisa que ia me deixar feliz. Mas agora tá me trazendo um monte de dor de cabeça. E isso não é um sinal de que você fracassou, de que você não é bom o bastante para manter essas coisas na sua vida, né? Exato, mas é que tudo traz dor de cabeça. Aham. O Lama Santen, que é um mestre budista brasileiro, ele fala assim que a mãe, ela fica muito feliz quando ela tem um filho, em geral. Fica super feliz, caramba, um filho. Mas a medida daquela felicidade é a exata medida do sofrimento que vai vir depois. A preocupação constante que ela vai ter com aquela criança. Tem que proteger, tem que cuidar da saúde, proteger dos perigos do Tem que mundo. limpar, tem que ensinar, Tem que sustentar tem que aguentar desaforo. por longos anos, Sim. Às vezes para sempre, né? às vezes para sempre. Então, as felicidades do Sansara, elas são todas desse jeito. Elas são impermanentes. Esse é o ponto. Então, por mais que eu ganhe meu campeonato de futebol, por mais que eu fique com as minas que eu tô afim de ficar e seja maravilhoso, por mais que você alcance níveis estratosféricos na sua habilidade de escalar Eu paredes, tô escalando agora. novo apego adquirido. É um bom exemplo, assim, porque foi muito essa experiência, assim. Eu sempre quis escalar.
Acho muito divertido, acho a ideia muito legal. Sabe assim, quando você acha a ideia muito legal? Aí eu fui, fiquei empolgadíssima. Aí eu descobri o quê? Que eu precisaria comprar gadgets. Então tem a bolsinha de magnésio. E aí tem calos, agora eu tenho calos nas mãos. E dá trabalho. E aí tem que comprar o tênis adequado, O tênis a adequado. roupa. A roupa, porque a minha legging normal fica muito suja de magnésio. Aí tem que ficar limpando. Gente, dá muito trabalho. Sabe aquele meme? Dá muito trabalho, assim. E, e esse é um bom exemplo, porque não é uma coisa que só me traz felicidade, tem um nível de sofrimento correspondente. Então, assim, não é que eu deva parar de fazer a escalada, é só entender que ela me traz benefícios, né? No caso, o exercício físico e tal, a gente conversa bastante sobre isso, né? Mas entender que vai trazer sofrimento também. Eu, por muitos anos, sabe, eu sofri muito porque às vezes eu olhava para umas coisas e eu falava assim, nossa, que bode de tudo isso. Que tristeza. E eu achava que tinha uma coisa errada comigo, sabe? Como que eu conquistei essas coisas? Como é que eu tô aqui? Eu cheguei no lugar que eu queria chegar e eu tô tão triste, sabe? Como se tivesse realmente um problema comigo. Porque está todo mundo falando que se você conquista essas coisas, você é feliz. Quando você não conquista e você fica infeliz, é porque você não conquistou. E se você conquista e você fica infeliz, é porque Tem alguma coisa errada com você. você tá quebrado. Vai tomar remédio, vai fazer terapia. E não que essas coisas não sejam importantes, né? Mas acho que é pra gente olhar pra gente também e não esperar uma coisa impossível, né? Que a gente conseguir felicidade dessas coisas. E aí uma objeção que surge nesse ponto é a pessoa falar assim, mas a vida é assim. É muito boa essa explicação, né? Eu adoro isso, assim. Ah, a vida é isso. Ah, tá querendo o quê? Tá querendo o quê, né? Você quer o quê? Tipo assim, a vida é isso. Você fica feliz, depois você fica triste, depois você fica feliz de novo, depois triste de novo, e aí você morre. Mas aí vem o Buda e fala: a vida não é isso, galera. Isso é o samsara. A gente tá preso nessa parada de ficar buscando uma felicidade que nunca chega. A gente é tipo o hamster na rodinha. A gente tá correndo, aí a gente pega o negócio e aquilo ali escorrega por entre os nossos dedos. É tipo o Scratch, né, da Era do Gelo, aquele esquilinho que pega a noz, não sei se é noz, avelã, sei lá. E aí ele consegue finalmente, e ela escorrega, porque ele não consegue abrir. Ele nunca consegue abrir aquela noz, dá muita dó. E a gente é exatamente esse esquilo. Perfeito esse exemplo. A gente é esse esquilo, galera. A gente tá atrás de uma noz que a gente nunca vai conseguir abrir. Porque, beleza, eu fico super feliz quando meu time ganha no futebol, quando eu saio com uma mina que eu tô afim e é legal, quando eu canto uma música no karaokê e todo mundo aplaude. Mas aí no outro dia, eu preciso de outra coisa, gente. A gente não para pra pensar, porque a gente acha que a vida é só isso. Mas é frustrante você sempre precisar de mais alguma coisa. Então o Buda vai vir e vai falar: tem um jeito da gente estabilizar uma felicidade dentro da mente que independe das circunstâncias. Uma felicidade independente das circunstâncias é algo muito incrível. E não é só depois, não é só no dia seguinte, né? Às vezes no próprio momento em que você tá tendo prazer, ali já tem sofrimento. Eu tenho um exemplo muito recente, que o Pedro comprou um queijo vegano de castanha, gente, defumado. Que delícia, que delícia. E eu lembro que eu peguei uma batatinha, coloquei aquilo, comi e eu sofri muito. Eu falei, gente, eu preciso comer tudo. Eu preciso. Não é uma maneira de expressão. Eu preciso comer esse pote inteiro. Eu sofri muito ali na hora, eu tive que me afastar e doeu. E eu acho que isso acontece em maior e menor grau com cada coisinha que faz a gente experimentar prazer, né? Essa vontade de que aquela sensação de prazer permaneça. Acho que ela não vai embora. Esse apego mesmo, né? No sofrimento. Perfeito. É uma vontade vã, É. porque o prazer vai embora. E realmente, eu adoro cantar lá no karaokê.
Mas até eu cantar, eu tenho que esperar chegar a minha vez, eu tenho que escolher a minha música, eu tenho que aguentar a gente cantando mal. Desculpa você que canta mal, mas. E karaokê é pra isso, é pra cantar mal mesmo. Eu também, né, não sou o melhor cantor do mundo, mas, enfim, tem todo um sofrimento ali envolvido. Aí você vai cantar, e aí às vezes a galera nem dá bola porque você tá cantando, e você fica chateado, escolhi mal minha música. E aí depois que acaba, se você cantou bem eventualmente, todo mundo aplaude. Mesmo que você não cante bem, a galera aplaude, porque karaokê tem essa mágica maravilhosa. Mas ainda assim, depois você precisa cantar outra. E outra, e outra. Aí quando vê 4 horas da manhã de uma segunda-feira, e eu tô lá no karaokê. Isso não é um exemplo irreal. Não, isso acontece com alguma frequência, preocupante, sabe? E aí na segunda-feira já fica um pouco estranha, já fica complicada. Por quê? Porque eu tô querendo mais daquele prazer, eu quero aquele pote de queijo vegano defumado eterno. E aí você fica, aí você arrebenta com o seu sono, com a sua saúde, com o seu equilíbrio, porque você tá atrás. Aí quando é que você para? Quando você passa mal, você comeu demais. Sim. Quando o rolê fechou, você é obrigado a ir para casa, ou você tem que ir trabalhar, ou então você vai para casa dormir um pouquinho, e aí no outro dia você fica mal. Então esse é um ponto que eu acho que é bem ilustrativo de como a prática é maravilhosa e as atividades comuns do Sansara não são tanto quanto parecem. E aí pode parecer que o budismo é muito depressivo, né? Nossa, então não tem alegria, não tem prazer. E essa era uma imagem que eu tinha também do budismo, assim, sabe? Que é uma filosofia de existência, assim, pessimista. Em que tudo é vazio, tudo é sofrimento. E isso. Mas é isso mesmo, gente. É brincadeira. Não, na verdade não é isso. Essa é uma fama bem alastrada do budismo, né, de ser pessimista e tal. Mas na verdade é o oposto. O budismo ele é muito, muito, em primeiro lugar, realista, porque ele olha para as coisas e tenta entender como é que elas realmente funcionam. Mas no fim tem um lado super brilhante do budismo, que é essa possibilidade da gente ser feliz o tempo todo. Uhum. Isso é uma coisa que a gente não acredita. A gente está tão preso no sobe e desce da vida, das emoções, da alegria e da tristeza, que a gente não acredita que seja possível estar feliz o tempo todo. Mas como assim estar feliz o tempo todo? Como é que funciona esse estar feliz o tempo todo? Isso é o nirvana, é a iluminação. É uma felicidade diferente das que a gente conhece. É uma felicidade que não está ligada aos objetos e experiências? Exato. Então não é aquela felicidade que deixa a gente excitado, agitado, animado, assim, Não é isso. Esse tipo de felicidade que surge com as experiências, com os objetos, com as conquistas, é uma felicidade tirânica, porque a gente precisa sempre de mais. É uma felicidade quente e passa rápido. É um bom jeito de descrever isso. Pois é. A felicidade do nirvana, ela vem do desapego. Então a gente vai soltando das nossas fixações e aí a gente vai experimentando uma felicidade refrescante. É uma coisa mais assim, sabe? É o tomar um banho gelado num dia quente. É o deitar na rede depois de passar o dia inteiro caminhando, sabe? É um soltar absurdo, absoluto, assim, né? Exato. O momento pós-orgasmo. Não é o orgasmo, é o pós-orgasmo. É quando você relaxa, tipo, sabe? Tem um mestre que fala dos mini nirvanas. O nirvana, ele tá por toda parte, né? Porque o samsara é essa agitação, essa busca constante por experiências, e a gente sempre vai encontrar felicidades transitórias que na visão budista nem são felicidade, de tão superficiais e de tão perturbadoras, Sim. porque a felicidade ela já vem com sofrimento embutido. Toda felicidade passageira já tem um sofrimento embutido ali. A gente já fica agitado para conseguir e depois que a gente perde, a gente precisa de outra coisa. Então, uma felicidade que nem é uma felicidade genuína. Essa busca por esse tipo de felicidade é o samsara, basicamente. Mas a gente precisa dos nirvanas. Então, tem um mestre budista que fala que a gente tem mini nirvanas o tempo todo. Quando a gente dorme de noite, isso é um mini nirvana. Você passou o dia inteiro fazendo coisas. Uhum. Perrengue, conversando, resolvendo pepino, vai que vai.
Uma hora o seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta. Você deita e dorme. Isso é uma espécie de nirvana, um mini nirvana. E não significa que os sonhos em si não sejam sansáricos também, né? São momentos, né? São breves janelas, assim, né? De soltar, de desapego. Exato. São esses momentos que você relaxa, você solta. Então a gente tem isso. A gente conhece o que é isso. O nirvana final é você entrar num estado de relaxamento profundo, desapego profundo, paz perfeita e não sair mais disso. Não importa o que aconteça. Tá caindo o mundo, terceira guerra mundial, guerra nuclear, mais uma pandemia, chuva de meteoro, não importa. Se você alcançou o nirvana, você vai continuar operando a partir da liberdade natural da sua mente e você vai estar repousando na paz perfeita. E isso é chamado também de felicidade genuína. Isso é felicidade, galera. E é legal a gente pensar também que a gente consegue só imaginar isso. Essa imaginação que a gente tem de uma paz perfeita que não é contaminada com vontades e objetos externos, ela ainda é uma construção que a gente faz do que seria esse nirvana. Eu acho que tinha até uma desavença do Nietzsche com o budismo. Dizia que mais ou menos algo na linha de que o budismo ele não se envolve e não exercita a vontade, a potência, como se fosse uma covardia mesmo. E não é essa a ideia, assim, né? Não é de você sair das coisas, é de você ter, de fato, uma coragem completa de descobrir o que tem ali, sabe? De desvendar o cerne da experiência humana e descobrir e de ver o que tem ali. E o Buda diz que não tem nada. Pois é, mas esse nada não é um vazio, né? Porque as coisas surgem. O ponto é que elas não são sólidas, não são reais. E realmente, esse é um bom ponto. Você estar em paz diante de qualquer circunstância não significa estar alheio, É. não significa não se importar. Na verdade, é o oposto. Os Budas, os seres que alcançam esses estados avançados de realização espiritual, eles aparecem nos mundos para ajudar os seres a se libertarem também. Então, esse tipo de felicidade, na verdade, é super libertadora, porque se você não depende de nada para ser feliz, você está livre. Mas você não fica alheio ao mundo. Tem uma descrição do Lama Santen sobre a iluminação, que é justamente essa capacidade do Buda de entrar e sair de qualquer um dos mundos. Exato, dos mundos grosseiros e dos mais sutis, os mundos sutis da mente. Então esse é o ponto, é a liberdade total. E naturalmente o ser que alcança isso, ele vai se manifestar nos mundos e vai beneficiar os seres, ajudar todo mundo a alcançar isso também. E esse ponto que você tocou do Nietzsche, da questão da vontade, do desejo, esse é um debate que eu adoro, assim. Porque vai ter muita gente que também não curte muito o budismo, não gosta muito dessa ideia de você abandonar os desejos. A galera que fala que o desejo, na verdade, é o que nos torna potentes, que a gente deveria encontrar maneiras de realizar nossos verdadeiros desejos, coisas nessa linha. Tem até a coisa de você se entregar de fato ao desejo e ao ser desejante que você é. E que, na verdade, os problemas da sociedade viriam de um recalque desses desejos. Liberou os desejos, resolveu tudo. Uma castração, né? É. O que dá para entender esse movimento, é claro. A gente tem um histórico, assim, de instituições religiosas super castradoras, que propagam uma demonização do desejo. Uhum. E apresentam os desejos como pecados, e a gente seria castigado por causa disso. E aí, se você vier para a minha igreja e pagar o dízimo aqui, talvez você seja salvo, salva. E aí surgem essas teorias de que a gente deveria satisfazer nossos desejos como um contraponto. Estou fazendo aqui um resumo bem grosseiro, mas dá para entender esse movimento, né, de se contrapor a um obscurantismo religioso. De um controle dos corpos, né? Exato, de uma castração, de uma opressão mesmo. E aí a gente consegue explicar e entender
Mas o que o Buda propõe não é uma castração moral, é uma investigação mesmo, beleza. A gente não vai parar de seguir nossos desejos porque isso seria moralmente errado, porque está lá decretado em alguma tábua divina. Não, mas vamos investigar. Será que os desejos vão nos conduzir para a felicidade de fato? Então, a proposta do Buda e do budismo é avançar. Não é castrar simplesmente por castrar, é entender. Se o desejo leva à felicidade de fato, com certeza o Buda recomendaria. Sigam seus desejos, realizem seus desejos e vocês vão ser felizes. Mas se a gente investigar, não conduz. A não ser que a nossa visão de felicidade seja muito limitada, que a gente só conheça essa felicidade superficial e impermanente. Aí não tem muito para onde correr. Agora, essa hipótese de que tem uma felicidade contínua, independente das circunstâncias, inclusive que transcende a morte do corpo, o corpo morre, mas a mente continua no nirvana. A mente depois pode se manifestar em outros corpos, habitando no nirvana, repousando no nirvana. Então, se existe isso, essa felicidade transitória que surge pela realização dos desejos, ela realmente fica um pouco limitada. Isso não é uma coisa que o Buda falou que a gente precisa acreditar, né? É importante falar isso também, eu acho. Porque ele diz para a gente experimentar. E por meio das práticas, até a gente, assim, que é formiguinha aí nas práticas, a gente sente efeitos muito poderosos, muito benéficos das práticas na nossa mente, assim. Então, esse contato com os ensinamentos budistas, com a prática da meditação e a contemplação mesmo dos ensinamentos, já vai deixando a gente em contato, assim, com essa libertação, com essa brechinha da paz perfeita. Exato. O que me empolga muito nesse caminho, assim, é exatamente esse vislumbre que a gente pode ter com as práticas. Talvez a gente não tenha na primeira meditação que a gente fizer, nem na segunda. Mas se a gente insistir um pouquinho, vai praticando, coloca a meditação na sua vida, o estudo dos ensinamentos, rapidamente vai chegar um ponto em que você vai ter uma meditação que você vai sentir uma paz dentro da sua mente, uma paz que brota da própria mente. Sim. E aí você sente esse gostinho, você está ali sentada, você está sentada, você está olhando para uma parede, prestando atenção na sua respiração. Você não está pegando ninguém. Não tem chocolate. Não, você não está fazendo um gol, você não está dançando, você não está ouvindo música, você não está tocando um instrumento, Você não comprou um carro. você não ganhou na loteria, não está acontecendo nada, você está sentada. Mas aí, de repente, você sorri, porque a sua mente está simplesmente calma. Nada acontecendo, nada para ser feito, Sim. mas você está ali bem, plena. E aí você sente o gostinho. Claro que você vai perder isso no próximo minuto da sua meditação, você vai começar devagar e planejar coisas, etc. E a ideia aqui tem essa, é pegar essa sensação, né? É observar também. Também. Mas é o gostinho do Nirvana. Com certeza. É um gostinho dessa possibilidade de simplesmente estar bem, sem nada que tenha provocado isso. Sim. Então isso é maravilhoso. Bom, a gente deu uma divagada aqui, mas na verdade não foi uma divagada, porque a gente está explicando o porquê a gente deveria simplificar a vida. Então, apresentar esse poder da prática e apresentar a nossa confusão dentro do samsara, como a nossa existência em busca de felicidades transitórias, ela é insatisfatória, ela é, em última instância, sofrimento. Isso é importante para a gente justamente ter essa motivação de simplificar a vida. Sim. Então, presta atenção, assim, nas teias kármicas que você vai formando, sabe? Eu tô nessa meta de diminuir minhas teias kármicas, sabe? Isso, e também a nossa dificuldade de dizer não às vezes. Às vezes, eu tenho essa dificuldade, pode ser que você tenha também, de dizer não para algum rolê, de dizer não para uma coisa nova, uma experiência nova, e não ter medo do simples, do tédio, né? Estava conversando com uma amiga nossa sobre isso também, né? Sobre aceitar a simplicidade, a falta de novidade. Isso é bem importante. Se a gente está precisando sempre de novos estímulos, a gente está preso, está completamente dependente dessas coisas.
E a gente experimentando a prática é o melhor jeito. Então, realmente, não adianta acreditar no que a gente está falando, não adianta acreditar no Buda. É preciso experimentar. Praticar, começa a meditar, praticar, estudar os ensinamentos. E aí você vai tendo esses gostinhos, né, da paz. E aí você pode começar a se inclinar para essa simplificação da vida. Hoje eu não vou sair. Eu não vou, acho, fazer esse curso aqui, que vai ser um curso de 2 anos sobre um assunto X. Eu vou fazer um curso agora de culinária. Eu vou fazer um curso de Bitcoin, Crochê. crochê, o que for. Pensa 2 vezes. Experimenta praticar, experimenta meditar, estudar os ensinamentos. É outro departamento. As coisas comuns do Sansara, elas até podem nos dar algum nível de satisfação, mas aí passa e a gente precisa de outra coisa. A prática espiritual, a prática budista especificamente, o objetivo é a gente chegar num ponto que a gente não precisa de mais nada. Paz perfeita. Então bota na balança isso, vai experimentando. E aí, quem sabe, você começa a ter motivação para simplificar a vida, que é o que a gente está tentando fazer. Minha vida está longe de estar simplificada, muita teia kármica, muita confusão, gente para lá, experiência, coisas, regiões de apego, mas o meu plano é simplificar, começar a diminuir essas atividades, dar um tempo. Você não precisa cortar da sua vida. Eu, por exemplo, quero dar um tempo no futebol. Eu jogo futebol desde os meus 5 anos, galera. É 30 anos jogando futebol. Então eu quero dar um tempo, ficar uns meses sem jogar, por que não? Diminui um pouco esse apego e depois você pode voltar. Mas sabe, a gente começar a soltar das fixações, simplificar a vida, se dedicar mais para a prática e sentir o gostinho do Nirvana. E se você quiser praticar com a gente, estudar os ensinamentos junto com a gente tem uma comunidade de estudos e práticas budistas, a Ekadanta. E você que está escutando esse episódio agora, pode entrar na nossa comunidade clicando aqui no link que está na descrição ou ainda em www.ekadanta.com.br. Ekadanta com K. Isso. Se você quiser protestar contra essa nossa propaganda da simplificação, por favor, faça isso. Comente, você pode também apoiar, claro. Conte a sua história. Deixe aqui na área de comentários, na plataforma que você estiver escutando esse episódio. E a gente se vê no próximo. Até lá!